bom estar aqui mais uma vez com os irmãos. Estaria aqui quarta passada, mas na hora de jogar a data na agenda, eu joguei na quarta, mas na quarta seguinte, nem não na quarta que deveria ser colocada. Mas aqui estamos, né? Até para trazer a família uma palavra que traremos aqui quarta-feira passada, uma alegria estar aqui com os irmãos. Que Deus abençoe essa amada igreja e trago um abraço da Igreja Batista Central em Nova Igreja Batista Central e Bom Sucesso, que com Nova Friburgo na cabeça, né? Uma série, né? Estava falando, né, pastor Luiz, ali de Nova Friburgo, acabou que veio quase a central de Nova Friburgo hoje, muito bem pastoreada pelo pastor Sérgio Mota, que era pastor em Parque União aqui no Rio, está pastoreando agora, pastor dos meus pais, lá em Nova Friburgo, né? Então, mas aí trago um abraço da Igreja Batista Central, em Bom Sucesso aqui no Rio de Janeiro. Deus abençoe, né, os irmãos aqui também. E na semana passada a igreja esteve aqui junto, né, com o pessoal do seminário, refletindo sobre o púlpito forte e igreja saudável. É um tema tão importante, tão relevante. E eu busquei no texto proposto, que foi título 5, a razão, o propósito de Tito ter sido deixado por Paulo em Creta. E com certeza o povo que ouviu bem esse texto, né, foi bem colocado. Ele diz: a razão de ter o deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava. Essa frase também poderia ter sido traduzida como para que você corrigisse aquilo que está defeituoso, para ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Dá a ideia de que havia alguma desordem naquelas comunidades cristãs ali de Creta, tanto para as igrejas dali que ainda não, elas estavam começando um trabalho, estavam desenvolvendo a organização daquela igreja, como também porque os hereges tinham começado a agitar e a estragar o trabalho que iniciava ali. Então, Tito era aquele que deveria fazer oposição a esses hereges, de corrigir, né, doutrinariamente, ajudar aquela igreja. Ele deveria encontrar homens qualificados que ensinassem aos crentes a autêntica tradição cristã, né, trazer esse norte, essa orientação. O original grego aqui vai dizer literalmente endireitar, né? Aquilo que está torto a gente vai endireitar. Era um termo, inclusive, muito usado pelos médicos da época na correção das partes do corpo quebrados ou distorcidos. Então era esse termo de colocar no lugar, de ajustar. E a passagem de Hebreus 9:10 até usa essa mesma palavra com o sentido de reforma. Então era uma forma, né, era uma ideia de reforma, de ajuste, de correção. E quando eu pensei nessa ideia aqui do texto proposto, olhando para essa missão de Tito dada por Paulo, né, sobre essa correção, essa reforma, esse conserto, esses ajustes, o Senhor falou no meu coração no segundo livro de Crônicas. Aí eu vou sair do Novo Testamento, vou lá para o Antigo Testamento, segundo Crônicas, dos capítulos 29 até o 30. A gente vai pensar um pouco sobre isso aqui. Eu quero primeiro pensar no versos 34 a 36 do capítulo 29, que diz assim, os irmãos acompanharem comigo: não havia sacerdotes em número suficiente para tirar a pele dos animais que estavam sendo sacrificados, e por isso os levitas os ajudaram até terminarem os sacrifícios. A essa altura, outros sacerdotes já se haviam purificado. Os levitas estavam mais dispostos a se purificarem do que os sacerdotes. Além dos muitos animais que foram completamente queimados, houve também a oferta da gordura dos animais oferecidos como sacrifícios de paz. E houve as ofertas de vinho que acompanhavam os sacrifícios, que eram completamente queimados. Assim, começou de novo o culto no templo. Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus havia feito por eles, pois tudo isso aconteceu muito depressa.
Agora o capítulo 30, o verso 3. Porque não tinham podido fazê-lo no tempo marcado, isto é, no primeiro mês. Isto porque os sacerdotes que se haviam purificado eram poucos, e o povo não se havia reunido em Jerusalém. E o verso 24 vai dizer: o rei Ezequias deu ao povo 1000 touros novos, 7.000 carneiros, e as altas autoridades deram 1000 touros novos e 10.000 carneiros para a festa, e muitos sacerdotes se purificaram. Pai, obrigado pela tua palavra lida nesse instante. E aplica, ó Deus, a tua palavra em cada coração nesta noite. Use o teu servo como instrumento em tuas mãos. Em Cristo é que oramos hoje, para todo sempre. Amém. Quando a gente fala sobre essa questão do púlpito forte, né, em igreja, um púlpito que busca, né, estar fortalecido e buscando ter uma igreja que esteja de verdade também fortalecida, uma igreja que esteja saudável, eu queria pensar nesse texto que refletimos aqui sobre a influência daquele que usa o púlpito. Vamos dizer isso? A influência daquele que usa o púlpito. Eu falo sempre que quem está aqui atrás é uma responsabilidade muito grande. Todas as vezes que eu subo o púlpito, eu subo o púlpito entendendo que eu não sou nada, que é a misericórdia, é a graça de Deus sobre a minha vida e sendo um instrumento nas mãos dele. E além da pregação, além do ensino que precisa ser correto, que precisa estar alicerçado na palavra de Deus, existe o testemunho daquele que faz o uso desta palavra. E é mais ou menos nessa direção que eu queria pensar quando a gente lê o começo desse capítulo 29 aqui. A gente observa que Ezequias, ele vai chamar os levitas e ele vai chamar os sacerdotes e vai dizer: olha, Deus colocou um projeto no meu coração. Ele estava iniciando um governo. Fala: Deus colocou um projeto no meu coração. Meu projeto de governo não está baseado em pontes, né? Ainda que eles se tornariam um dos grandes construtores de Judá, mas ele fala: não está baseado em canais, em muros, em rios. Apesar de ele ter feito tudo isso, e foi o momento que mais a coisa avançou, mas ele vai dizer: o meu grande projeto de governo é uma coisa que Deus colocou em meu coração. Meu grande projeto de governo é algo que eu não quero fugir desse foco. Essa nação se afastou de Deus, está fazendo coisas que as Escrituras orientam que não deveriam ser feitas, e nós precisamos voltar para Deus. Ele está dizendo à liderança que estava ali diante dele: olha, vocês são levitas, vocês são aqueles separados por Deus para uma obra extremamente importante. Vocês aí, sacerdotes, vocês têm uma missão. Me ajudem nesse projeto de governo que é anunciar as grandezas de Deus. O que aconteceu, gente, é que um grande número de levitas se engajou imediatamente naquele projeto. Algo extraordinário. A gente vai ver no capítulo 29, dos versos 12 a 15, que eles se colocaram à disposição. Aqueles levitas falaram: vamos embora, é isso, rei, estamos juntos, vamos embora. E aqueles levitas, que eram aqueles que trabalhavam na parte mais operacional do templo, né, na parte do culto, e eles estavam ali, eles caíram dentro, mas um grande número de sacerdotes ficou à margem. Vocês imaginam, né? Se o zelador da igreja, né, o pessoal da equipe lá, chegasse e colocasse a discussão, mas os pastores da igreja falaram assim: não, a gente não quer nada com isso não. E saísse. Foi mais ou menos isso. Você pode acompanhar no capítulo 29 e no capítulo 30 que lemos que uma série de coisas não podiam andar. A coisa estava tão séria que os sacerdotes não estavam lá, não faziam a coisa acontecer. Eles não puderam celebrar a Páscoa, que era uma ordenança, era algo preciosíssimo, era a lembrança daquilo que Deus fez ao retirar o povo do Egito.
Por que eles não puderam celebrar a Páscoa? Porque os sacerdotes não estavam lá, e só eles poderiam realizar a Páscoa. No capítulo 30, verso 26, se vocês olharem aí na Bíblia de vocês, frisa que desde Salomão, eles não celebravam a Páscoa. Gente, olha que coisa séria, há mais de 200 anos. E quando celebraram a Páscoa, os levitas, vocês vão ver no verso 17 do capítulo 30, é que tiveram que realizar o rito dos sacerdotes. Então a galera pegou e falou: o pastor não está aí, né? Os pastores da igreja não estão, então vamos pegar, vamos fazer, vamos lá, vai lá o diácono, tu pega, vamos fazer alguma coisa, né? Trazendo bem para a nossa realidade, para o povo entender. E eu fico pensando, por que isso aconteceu? Aonde estavam os sacerdotes? Aonde estava a liderança religiosa daquela época? O que aconteceu ali? Por que esses homens que eram homens de Deus, que estavam cuidando da parte espiritual do povo, do templo, e nessa negligência, é interessante a gente ver lá no capítulo 29, verso 3, que a porta do templo estava emperrada. A porta não abria mais. Estava tanto tempo fechado o templo do Senhor, que nem conseguiam celebrar o culto no templo, porque a porta estava emperrada. Pensem numa realidade caótica. Por que houve então essa resistência? É isso que a gente precisa entender. E aí, quando a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente começa a desvendar isso e começa a descobrir essas razões. E veja que uma das razões da frieza do povo de Deus, e era uma questão de todo o povo estava distante de Deus, e é isso que a Bíblia vai falar, que estava levando o povo a estar naquela situação, foi a conduta espiritual dos seus líderes. Que tipo de influência aqueles que usam o púlpito têm exercido sobre as pessoas? Pastor, eu tenho às vezes refletido muito sobre isso. E eu tenho observado, eu não estava falando sobre isso no gabinete agora há pouco, a pobreza das nossas lideranças. Orem pelo pastor de vocês, orem pelos pastores, porque o inimigo tem trabalhado, e uma coisa que está acontecendo, a gente está vendo uma realidade que aconteceu lá na história de Israel, mas é algo que acontece hoje, se repete. Então, como tem um púlpito forte, se o que usa está fraco? A gente quer ver uma igreja saudável, precisa ter um púlpito forte, mas aquele que usa o púlpito para ser forte está fraco. Quando um povo que se chama pelo nome do povo de Deus se afasta de Deus, é porque os líderes desse povo se afastaram de Deus antes. E aqueles que estavam no controle daquela religião institucionalizada haviam abandonado a fé primeiro. O problema de Israel, o problema de Judá, segundo aquilo que podemos constatar, estava na conduta e na vida dos seus sacerdotes, dos seus reis, dos seus profetas. E como pastores, começaram a conduzir os seus rebanhos, não para perto de Deus, mas para bem longe de Deus. Vejam só o que a Bíblia diz lá em 2 Reis, se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. 2 Reis, a gente está muito mal acostumado, às vezes projeta, Eu ia até trazer tudo projetado aqui. É bom a gente olhar na Bíblia aí. 2 Reis 16, verso 10 a 16. Se vocês olharem esse texto, vai falar sobre um líder maior da religião institucionalizada de Judá, que era o sumo sacerdote Urias. Gente, olha só a situação. E esse mesmo Urias estava vivo nesse período em que Ezequias convoca todos os sacerdotes para dar uma chacoalhada neles. Urias estava lá. Com certeza ele foi o primeiro a ser convocado para estar lá e ouvir o que o rei tinha a dizer aos levitas e aos sacerdotes. Ele estava lá, junto com aquele grupo.
Mas veja o que aconteceu na vida desse homem. A Bíblia diz assim, no capítulo 16, segundo Reis, nos versos 10 a 12, o seguinte: então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele o sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. E assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? O rei foi lá no outro rei, de um rei idólatra. Ele viu lá uma imagem, um Deus, falou: vamos botar isso lá dentro do templo de Jerusalém. Ele viu aquele altar diferente, aquele Deus diferente, ele achou bonito. Quem sabe ele até invejou da riqueza do rei, e aí na cabeça ele pensou, né, esse rei assírio, tudo aquilo que ele tem é proveniente desse Deus. O Deus dele é top. Nosso Deus está meia boca. Então, vamos fazer o seguinte: vou levar isso para a minha terra. E ele fez igualzinho, o jeito que estava lá, mandou a planta, Urias fez igualzinho para ele, nesse sincretismo culto. E diz a Bíblia, queridos, que o altar de Deus ele foi retirado, foi colocado de lado. Olha só, diz a Bíblia que as oferendas que eram feitas a Deus todos os dias pela manhã, e o incenso que era queimado todo dia no altar do Senhor, não era mais queimado no altar de Deus de Israel, era agora queimado lá diante daquele Deus estranho que foi inserido dentro do templo de Deus. E quem ministrava? O sumo sacerdote Urias. Diz a palavra de Deus no verso 16: fez Urias, o sacerdote, segundo tudo quanto o rei Acais lhe ordenara, e não tudo quanto Deus lhe ordenara. Enfim, ele era sumo sacerdote de Deus ou do rei? Essa é a primeira reflexão nesse texto, queridos. Quantos líderes têm tirado Deus do centro dos seus cultos? Quantos outros deuses são introduzidos no centro da liturgia cultica? Tem se dado mais atenção aos elementos cultos, aos seus periféricos, do que aquele que deveria ser a razão do culto. Deus não se fala muitas vezes em muitos cultos que tem por aí. Às vezes eu me espanto. Como se tira Deus do centro do culto? Quando a frieza espiritual vem sobre o povo de Deus, pode ter certeza, a primeira ela vai vir sobre os seus líderes. E a interpretação que o profeta de Deus dava é interessante, ele sempre afirmava essa verdade. Eu, quando vou olhar Isaías era contemporâneo de Ezequias. No capítulo 56, versículo 10 e 11, ele vai dizer o seguinte, palavra do profeta. Olha que coisa tremenda aqui, se vocês olharem lá nesse texto de Isaías 56, 10 e 11. Os seus atalaias, ele está falando de quem? Quando ele fala dos profetas, Isaías estava falando dos sacerdotes, dos líderes espirituais do povo. Olha assim, os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir, tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. Fala, rapaz, aí pegou pesado, mas duro. Como é que ele pegou pesado? Que bom que nos nossos dias esse tipo de coisa não acontece mais hoje, né? Não é assim?
O julgamento de Isaías, queridos, o que ele está falando aqui, daquela época, isso que antecede esse tempo que nós estamos falando aqui no texto. Os líderes de Israel, quer fossem reis, profetas, sacerdotes, eles deixaram de buscar a Deus em primeiro lugar, eles deixaram de buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, eles deixaram de buscar o projeto de Deus em primeiro lugar, aquilo que Deus tinha para as suas vidas em primeiro lugar, e começaram a buscar os seus próprios projetos, os seus próprios sonhos, o seu próprio prazer, os seus próprios interesses, e a frieza espiritual daquele povo era o reflexo da frieza espiritual daquela liderança. O profeta Jeremias também, capítulo 2, verso 8, vai dizer o seguinte, se vocês quiserem ver, diz assim, os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam a lei não me conheceram, os governadores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Eu fico a pensar, quantos líderes têm andado atrás de coisas que não têm nenhum proveito? Ou seja, aquilo que não tem nada a ver com o espiritual, com a missão que Deus deu a esses servos. Produzem o seu Baal no meio do povo do Senhor. Como nesses últimos tempos eu tenho visto isso, até um atravessamento político que permitiu que esse tipo de coisa acontecesse. Para o seu bel prazer. Muitas vezes para uma projeção pessoal, para o seu próprio ego, para satisfazer o seu ego. A gente até estava falando lá um pouco sobre isso, que alguns pastores quase que se sentem semideuses. E isso é muito sério, irmãos. Um homem de Deus, cheio do Espírito de Deus, falou da palavra de Deus, olhou para a nação naquele momento histórico, vendo aquele povo todo espalhado, disperso, deixado, e disse: olha, o que aconteceu é que esses homens e que essas pessoas em quem eu coloquei autoridade para ensinar a minha palavra, para fazer a diferença entre o que é santo e o que não é santo, entre o que é justo e o que não é justo, entre o que é bênção e o que não é bênção, ficaram cegos, ficaram mudos, porque essa religião institucionalizada se conformou com o pecado. Não soube fazer a diferença entre o que era santo e impuro. Não soube fazer a diferença entre o que era espiritual e carnal no meio do povo de Deus. Eu me lembro de um povo chamado Jansenitas. Foi um movimento, um avivamento desse movimento de Deus no meio da Igreja Católica Apostólica Romana. Algo extraordinário. Eles acreditavam na salvação pela graça. É Bíblia pura, né? A salvação pela graça de Deus em Cristo Jesus, que não existia outro meio que alguém ser salvo a não ser pela graça em Cristo Jesus, e eles começaram a ensinar isso dentro da Igreja Católica, ao ponto de grandes pensadores daquele tempo serem alcançados pela palavra de Deus. E no momento em que a religião se rendia ao pensamento lógico daquele tempo, onde eles diziam que não podia crer nas coisas que a Bíblia ensinava, porque a gente tem que confirmar todas as coisas, então tem que ser mais cientificista, ela precisa passar pelo crivo da ciência, os milagres não podem ser assim, a gente tem que testar para ver se realmente pode acontecer, e aí a gente entra então a questão da razão. A razão é a mais importante, né? Então a gente precisa pensar, tem que ter um discurso mais racional, para que as pessoas entendam isso. E aí entra a questão da teologia natural e a teologia revelada, e começam então aquele tomismo aristotélico da escolástica versus a nula escritura, ou o retorno à palavra, ou a sola escritura, ou somente a palavra, somente a escritura. E é quando houve a reforma em dizer: não, vamos tentar de parar de explicar a palavra de Deus, vamos parar de tentar de alguma forma tentar justificar a Bíblia pela ciência, vamos pela fé, só
sobre a idade das trevas, a fé ou a religião também sofreu essas trevas, justamente por isso. E aí veio a reforma, para dizer, vamos voltar para a palavra, porque a própria palavra, ela saiu de cena. A Bíblia não era mais o centro, a palavra de Deus não era mais o centro. E aí então aquele grupo de repente se levanta e diz, não, Cristo é o Salvador, Cristo é o Senhor, Cristo pode fazer a diferença. E eles começam a pregar a palavra de Deus, eles começam a ensinar a palavra de Deus, se traduz para a língua deles, e foram perseguidos por aquilo que ensinavam, e acusavam o pecado da igreja. Então era mais fácil matar as pessoas, né, na Inquisição romana, do que dizer, pecamos, o Senhor tem misericórdia de nós. Mas não foi só esse. Outro movimento lindo que aconteceu na história da igreja foi no meio da igreja luterana, chamado movimento pietista. Foi um momento extraordinário, porque eles foram perseguidos por isso também, porque eles foram colocados de lado. E eles queriam que a pessoa tivesse uma experiência pessoal e viva com Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, e não apenas aquele formalismo. Era importante não ter uma religião nominal, institucionalizada, não. Eles queriam que cada servo e serva do Senhor tivesse compromisso com Deus, o Deus da palavra. E quando eles começaram a falar nisso, o grande problema surgiu. Sabe por quê? Porque muitos líderes, muitos pastores que pregavam naquela época os seus sermões, não eram convertidos. Eram profissionais da pregação. Essa semana mesmo eu falei lá em Bom Sucesso, acho que foi domingo à noite. Falei, cuidado, né? Com esses palestrinhas que tem no YouTube, essa galera que tem a pregar, tem a turma que vai seguindo. Aquele pastor assim bonitão, aquele, né, que prega assim, prega assado, aquele que conta aquelas piadinhas assim, assado, por maneiro, né? E aí a gente vai vendo, aí a galera vai seguindo. Eu falei, cuidado, tem veneno na panela, lembra lá do profeta? Tem veneno na panela, e a galera está se envenenando com esse tipo de doutrina maluca que tem por aí. E é isso que esse movimento fez, né? Como pode esses caras que não têm experiência nenhuma com Deus, são profissionais da pregação, estão montando as suas igrejas por aí? E é justamente nesse tempo que houve um movimento contra a ordenação de pastores que não tinham vivido uma experiência de conversão de chamada. Por isso que os nossos concílios hoje existe no processo aquele momento de conversão chamada, que é o concílio, sabia disso? Era o momento então que começaram a fazer, vamos fazer esse momento para que ele dê testemunho de como foi a sua conversão, para que tivesse a certeza de que aquele pastor teve uma experiência e ele então foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Conversão chamada, aquele exame importante nosso que eu passei, você passou, os pastores me passaram, e ninguém dá importância, mas como é importante. Então você pode imaginar a reação daquela igreja naquele tempo, dizendo, não concordamos com isso. Amados, eu estou falando tudo isso, que Deus tem falado forte ao meu coração nesse último tempo, é que eu me coloco nesse meio como líderes, como pastores, e até futuros pastores e lideranças da igreja do Senhor, o Deus vivo. Nós temos uma imensa responsabilidade em sermos referenciais para aqueles que lideramos ou lideraremos. Temos um papel importante naquilo que Deus quer fazer nesse momento da história da sua igreja. A nossa missão, a minha missão, a sua missão, não é outra, a não ser ajudar o povo de Deus, que está sob nossa liderança, em primeiro lugar, conhecer esse Deus que é todo poderoso e conhecer a sua palavra. Precisamos nos debruçar sobre a palavra. É um Bom Sucesso, está acontecendo um momento extraordinário, que toda terça-feira a nossa juventude,
ela tem se reunido. Começou com 3, 4, 5, hoje tem mais de 50 jovens que se reúnem, começaram a estudar Romanos. Cada reunião é um capítulo. Pastor, é um caso sério. Há 2 terças-feiras atrás, eu fui em Sensença agora, a outra semana passada, eu que estive lá com eles. Eu falei, não vou não, porque o povo fica com medo, viu? O pastor, eu falei, o pastor está aí. Aí eu falei, não vou atrapalhar, não vou atravessar eles não. Mas aí me chamaram, pastor, o senhor vem, fui lá, falei de Romanos 2. Não saímos do 1 e 2. Ficou só naquilo ali. Como foi produtivo você ver o desejo daquela juventude de conhecer mais da palavra de Deus? Que coisa linda, gente! É isso! Aquela pastora, a gente quer estudar a Bíblia. Vem para cá o dia da semana que fica 2, 3 horas aqui perguntando. Você vai estar enrolado. A gente vai perguntar, chama os outros pastores aqui, os teólogos. Aí a gente quer conhecer, a gente quer aprender. E é isso. Fazer distinção entre aquilo que é puro e aquilo que não é puro, aquilo que é santo e aquilo que não é santo, entre o que é precioso e aquilo que não presta. Aquela correção do Paulo estava dizendo a Tito, incumbiu Tito junto aos irmãos cretenses. Se nós fizermos isso, queridos, com certeza a igreja vai avançar, ela vai ser uma igreja saudável, ela vai ganhar almas, ela vai ser uma potência, e Deus vai usar gente simples, que vai experimentar a graça de Deus, que vai experimentar o poder de Deus, num avivamento, que Deus vai usar gente simples, para dizer que o poder de Deus não se encontra na forma de vestir, nem daquele que prega, nem daquele que está na liturgia do culto, nem na sabedoria de quem lidera, ele é doutor, é isso e aquilo, é mestre, não, mas num Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que se manifesta na vida daqueles que o invocam, daqueles que se deixam moldar segundo a vontade soberana de Deus. O poder não está na escolha, o poder está na graça de Deus que se revela na nossa fraqueza. A minha pergunta para mim mesmo, para vocês que estão aqui nesta noite, à luz desse ensino maravilhoso da palavra, que instrumento nós temos sido? Sabe por quê, queridos? De uma certa maneira, todos nós exercemos influência na vida de alguém. A gente pensa só no figura do pastor, mas você exerce influência onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, com seus vizinhos, né, Júlio? Lá com a turma que você está sempre lá junto, fazendo lá o trabalho de exercício físico, academia, é assim? Onde nós estamos, de alguma forma nós exercemos influência na vida das pessoas. E aí, que tipo de influência a gente tem exercido? O que nós somos? Será que somos influenciadores ou influenciados? Porque é impressionante, né? A gente fala sobre influenciador digital, e hoje isso é muito grande. As pessoas ditam as regras e as ordens ali, o adolescente está ali, ai, que maneiro hoje fazer isso, maneiro hoje fazer aquilo, quando a palavra de Deus diz que nós precisamos ser os influenciadores. Gente, Deus fala essas coisas a todos que exercem influência, porque nós temos isso. E a pergunta que eu tenho para você hoje: a sua vida é uma influência que incendeia o coração daqueles que estão ao seu redor? Quando as pessoas estão perto de você, o coração delas queimam por Jesus. A sua vida faz com que homens e mulheres, crentes ou não crentes, entendam, discernam que isto não presta, e isso é bênção, e isso é maldição. A sua vida, por onde você passa, deixa as marcas da graça de Deus. Quando você passou por ali, você não deixou nada. Nem a ideia de que um homem e uma mulher de Deus passou ali por aquele lugar. Deus vai pedir conta dessas coisas, queridos. Da minha vida, da sua vida. Que
tipo de pessoa você tem sido? Que tipo de servo? Que tipo de serva? Que tipo de líder é você para aqueles que estão na sua casa? Que tipo de homem, de mulher de Deus você tem sido dentro do seu lar? Será que os seus filhos precisam conhecer antes de uma doutrina? Porque às vezes eu fico pensando nisso. Tem pais que querem que o filho vá para a igreja, mãe que quer que o filho vá para a igreja. Será que antes de eles conhecerem uma doutrina, eles conhecem um Deus vivo e poderoso que é manifesto através da sua vida dentro de casa? Às vezes você não está tão preocupado em aparentar um homem ou uma mulher de Deus, de buscar um aprofundamento em seus conhecimentos teológicos para se tornar um líder. Eu não vou fazer seminário, eu vou estudar teologia. Está tão preocupado em se aprofundar nisso, mas deixa a coisa mais importante aqui, uma íntima comunhão com o Deus que você diz que irá servir. Ora bolas, fazer teologia se você é cara pálida, você não tem vida, intimidade com Deus. Se não for feito direito, você vai pôr em risco todo um projeto. Assim como ocorreu lá atrás nos textos bíblicos. E assim como está acontecendo hoje. Assim como ocorre na história da igreja. Reflita com muita seriedade nisso. Alguns têm buscado a liderança na igreja como autoprojeção. O seu próprio ego. Você já viu aquela pessoa que seu pastor fala assim, irmão, você hoje não vai mais exercer essa função não, porque o outro irmão, pô, você matou aquela pessoa. O senhor já faz logo. Eu que não queira fazer beicinho, já começa. Você nunca passou por isso, né, pastor? Você vai falar para a pessoa, irmão, já aconteceu isso comigo. Não, porque ele está assim, então você vai. A pessoa já sai chorando na minha frente, meu Deus do céu. Aí você vai lá contornar a situação. Por quê? Porque aquela função, aquele cargo, era tudo na vida da pessoa. Mas peraí, você pode ser usado em outras áreas. E tem gente, às vezes, que está afundando aquele ministério e ela está ali insistindo em continuar. Deus está mandando todos os sinais, dizendo assim, não é o seu lugar, vai fazer outra coisa. Mas por causa do ego, da soberba do coração. Impressionante, muita gente às vezes quer se projetar, não consegue se projetar na vida lá fora, quer se projetar dentro da igreja. Gente, não é isso. É questão de servir, se dizer assim, onde quiser eu sirvo. Eu vou ter prazer em servir na obra do Senhor. Alguns pastores e líderes têm entendido que são os todos poderosos, como nós falamos aqui, os imbatíveis, e se tornam arrogantes e insensíveis à palavra do Senhor. Deus quer nos usar, queridos, mas Ele só usa os humildes, os dependentes da graça dEle, daqueles que reconhecem que sem o dono da igreja nada podem fazer. Não pense que a sua formação teológica, o seu preparo, seu doutorado, meu irmão agora está fazendo doutorado. Meu irmão não é doutorado, né? E aí, eu acho que ele até concluiu, se formou agora. Eu falei, fala, doutor, eu já vou na zoação com ele, né? Ele é pastor lá em Minas Gerais. E eu falei assim, o importante é que você está usando isso para a glória de Deus, né, mano? Ele falou, sabe, irmão, é isso. Porque às vezes eu quero, quando vão me apresentar em algum lugar, a pessoa quer dizer, pastor, qual é a sua formação? Eu falei assim, sou servo de Deus. Eu já disse, esse aqui é formado, tem a denominação é muito assim, né, Luiz? Esse aqui é formado na academia da Harvard. Esse aqui é doutor em divindade. Esse aqui, o cara, gente, acabou. Já jogou Deus lá para o canto, porque aqui quem está é o cara. Não, quem o quê? Esse aqui é um servo do Deus Altíssimo. Eu tenho dificuldade com esse negócio. Bom que quem a gente está na igreja de amigo, mas aqui é servo de Deus, oh, aleluia. Ele vai se apresentar benção, assim mesmo, né? Porque a verdadeira sabedoria começa na humildade de compreender de que nada somos, de que quem realiza a obra é o Senhor.
E além disso, para que o meu púlpito seja de fato forte, eu preciso buscar a Deus com todas as minhas forças e depender dele em cada momento da minha vida e ser capaz de confrontar o pecado do povo com humildade e com amor. Meu desejo, queridos, nessa noite, encerrando essa palavra, é que cada um de nós aqui compreendamos que sobre cada um de nós aqui presente existe uma preciosa, mas uma grande responsabilidade. Eu falo que Atos 20 e 24 não é só para mim, mas para todo servo de Deus. Em nada tenho a minha vida como preciosa demais para mim, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Para tanto que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos comissiona, nos chama para essa obra tão importante de nós compartilharmos a sua palavra com todas as pessoas que estão ao nosso redor, nos abençoe rica e abundantemente. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração.